Gente maravilhosa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Mais um dia de vida, né? Nós temos, é tão importante a nossa vida. Nós temos que dar a importância, né? Esse dom que nós temos, esse momento. E nós estamos vivos, né? Eu já vivi tanto tempo, assim, mais de 40 anos. Eu já tenho mais de 40 anos. Então a gente tem experiências de vida, né? Histórias. A gente tem um passado. E a gente olha para um lado, para o outro, né? Vê que muita gente se foi, né? A gente tem amigos, conhecidos, parentes, pessoas que se foram, né? Outros ficaram doentes, né? Mas muita gente já se foi. E então a vida ela tem um tempo, né? E a gente vê um sentido dentro, a gente sabe que ela termina, né? E a gente tem que saber também ter esse. A gente pensa, né? Tem um sentido a nossa vida, né? A gente tem uma missão. Eu passei grande parte do meu tempo fazendo vídeos, e meus vídeos, muitos foram apagados, né? Mas eu passei muita coisa. Eu comecei a correr, eu sou corredora de rua, e eu, quando comecei a correr, eu estava muito obesa, né? Então eu procurava correr e as pessoas, muita gente me parava para me falar muita coisa na rua. E eu não tô falando mal de ninguém, não, mas assim, eu já falei mal nos vídeos, porque isso chegava a me irritar, porque era muita gente me parando, né? E tava me atrapalhando, né? Vou ser sincera, estava me atrapalhando. Então, aí depois as pessoas, né, falam, você ficou irritada, por quê? As mesmas pessoas que te irritam, depois vai lá, por que você tá irritada? Mas as pessoas me falavam: você está correndo, isso você vai ganhar dinheiro, isso é trabalho, mas isso não vai te. Então, foi no começo. Eu tive muita dificuldade. Então, eu comecei a fazer vídeos falando da missão, né? Porque eu desenvolvi atividades na Igreja Católica e na Igreja Católica a gente refletia um mês, ainda reflete, né? Sobre o mês das missões, o mês missionário. E eu sempre fiz vídeo falando na Bíblia, no Reino de Deus, participo de corridas beneficentes. E sempre o esporte tem a saúde, a qualidade de vida. Então eu procurava passar para as pessoas o sentido daquela atividade que eu estava fazendo. E também estava fazendo muito bem para mim, física, mentalmente e também na situação do corpo, emagrecimento, tudo. Então eu passava, falava, gente, a missão nossa não é dinheiro, porque tem a cultura comercial, né? Agora eu sinto que a igreja melhorou bastante, mas naquela época em que eu fazia meus vídeos e comecei a correr, eu notava que as pessoas estavam muito mobilizadas pelo comércio, né, na igreja e pouco na questão do reino de Deus, né? Muita gente trabalhando para festas. Então tinha assim uma festa, depois já tinha uma outra festa, já tinha uma outra festa e as pessoas fazendo vendas e fazendo produtos para serem vendidos, compra, venda. Então eu comecei a fazer vídeos porque eu observei, eu diagnostiquei que muitas lideranças da igreja, os que estavam tendo maior poder dentro do sistema da igreja, que eu gosto muito, continuo gostando, tem muita amizade na igreja, mas só os comerciantes. E as pessoas ligadas ao comércio têm uma formação, uma preocupação com essa questão mais administrativa, né? Uma formação de grupo social, de amizade, entra, sai, administração, dinheiro. E eu via pouca gente dedicada ao reino de Deus comandando, né? É aquela situação de você falar, puxa, vamos fazer um louvor,
vamos reunir para louvar a Deus. Aí a pessoa fala, não, agora não pode. Você sai daqui, vem aqui uma outra hora. Então, eu tava vendo que tava tendo pouco valor. E assim, por exemplo, eu falei, eu vou na igreja para fazer uma oração, para rezar. Aí uma pessoa muito. A pessoa me falou assim: você veio na igreja para comprar pastel? Eu tava assim, fiquei um pouco chocada, porque. E comecei a fazer vídeos porque eu achei que eu deveria falar. Mas eu sei que as pessoas questionam a gente, né? Falar, por que que você não vai, você não participa, não sei o quê. Eu não vou ficar explicando, porque eu vou no limite do que eu posso falar, né? Mas existe essa cultura comercial na sociedade, uma preocupação com o comércio. E a gente sabe que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A gente não tem que tirar o dinheiro das igrejas, da igreja, né, o dízimo. A igreja tem que se manter, tem que ter. Mas a gente nota que a sociedade está organizada, né, estruturada em torno das relações comerciais. E aí os comerciantes acabam tendo uma proeminência, né, um mando. E dentro de grupos sociais, então as pessoas têm que endeusar quase que endeusar, né? É porque eles têm que comandar, né? Eles são os comandantes. E então tem essa cultura do comércio, né? Das pessoas mais ricas. E eu comecei a fazer vídeos falando da missão, né? Porque os apóstolos, né? Os apóstolos, Paulo, Pedro. Pedro era pescador, né? Jesus escolheu, estava com pessoas, não eram comerciantes. E está na Bíblia que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. E também eu até fiz vídeo falando sobre aquela chicotada que Jesus deu quando viu aquele comércio na igreja. Ele falou: não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Mas eu tive coragem, porque também eu passei a fazer corridas e de tanto incômodo, né? Eu comecei a dar alguns falando com as pessoas. Ah, poxa, vocês me deixam um pouco correr, né? Não fica me parando toda hora. Começaram a me jogar cachorro na rua. E um desses, né? Foi até na frente do colégio. O cachorro me mordeu, Jesus me salvou. Foi o primeiro livramento que eu tive, né? E depois desses dias, Jesus sempre põe essa aliança aqui no meu dedo, né? Eu tiro, porque fica muito apertada. E Deus põe de novo. Sempre põe, né? E Deus me livrou, já tomei tanta mordida de cachorro, mas continuei correndo, louvando a Deus. E infelizmente eu não pude mais na igreja devido para eu não ficar me irritando, porque as pessoas me irritavam demais, né? Uma barulheira, fazia muita situação desagradável. E a gente, até a hora da oração, né? A gente ficar toda irritada e era muita puxação de saco e pouca e falta de compreensão. Mas eu continuei a minha missão, né? Falando da Bíblia, do amor, da missão. Então eu sempre falo na missão, né? A importância do nosso trabalho na fé, né? E Paulo aqui ele está falando, né? Ele está falando do ministério, né? Pessoalmente estou convencido, meus irmãos, de que vós mesmos estáis cheios de boa vontade, repletos de todo o conhecimento e capazes também de vos aconselhardes uns aos outros. No entanto, eu vos escrevo com toda a franqueza para avivar vossa memória por causa da graça que me foi dada por Deus, de ser servo de Jesus Cristo entre os pagãos. Então, ele exerceu o ministério dele entre as pessoas pagãs, né? E quem sabe esses vídeos que eu faço possa alguém escutar, porque Deus ele dá o ministério para a gente, para ele poder falar um determinado grupo, né, de pessoas que ele quer falar, porque o evangelho tem que ser anunciado a todos, né? Os circuncidados, não circuncidados, falar, não, só os circuncidados, depois passou, não, os não circuncidados também, né? Os pagãos. Aí Paulo falou para os pagãos. A gente tem que falar para todos, né? E anunciar o evangelho, isso que é o importante. Então, nossa vida, ela tem sentido quando a gente anuncia, né, o evangelho de Deus
e passa, né? Esse que é o trabalho verdadeiro, né? A nossa missão. Passar algo, o valor, algo que tenha um valor. Não só o dinheiro, porque dinheiro, gente, a gente morre e não leva nada. Quem morreu, né? Levou o quê do dinheiro? Né? E a gente ficar, no caso, endeusando pessoas, tem uma hora que essa é uma ilusão, porque a pessoa, seres humanos também morrem, né? Deus é só Jesus que é o nosso Deus. Gente querida, eu não quero eu sou sempre sincera, todo mundo sabe, e não quero ser desagradável, mas todos tenham um bom dia, fica com Jesus. Jesus vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.